Opa, querida! Tudo bem? Como vencer a comparação? Chega, chega de se comparar. Você, como uma mulher de Deus, tem as ferramentas necessárias para viver a vida que Deus tem para você. Então, como diz aquela frase, não fica olhando a grama do vizinho. Ela serve para esse vídeo. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar como a gente vai conseguir vencer, como a gente vai conseguir se empoderar para viver a vida que Deus tem planejado para a gente. Então você que ainda não é inscrita nesse canal, inscreva para que você possa receber as notificações, ative o sininho e, se possível, compartilhe com uma amiga, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração, e certamente Ele poderá ministrar a uma mulher que precisa ouvir essa mensagem no dia de hoje. Então vamos lá. Eu quero deixar para você uma frase. E, se possível, anote ela, para que você nunca esqueça dela, tá bom? Porque ela é realmente uma frase intencional, ela é para provocar você, no sentido de você refletir, no sentido de você usar a sua fé para mudar a sua expectativa, a sua percepção. Então anote aí. A frase diz assim: a comparação, ela é a ladra da alegria. Vou repetir de novo. A comparação é a ladra da alegria. Então vamos lá. Vamos destrinchar, né, um pouquinho essa frase aí para você entender. Quando a gente desvia o nosso olhar de Cristo, de Deus, daquilo que Ele fez por nós, e a gente começa a olhar para a vida do outro, para a grama do vizinho, a gente começa a gerar em nós um sentimento de insatisfação. E isso nos torna pessoas ingratas, porque a gente começa a querer aquilo que o outro tem e esquece daquilo que Deus já nos deu. E aonde começam as comparações? Na aparência, na família, no casamento, nos filhos, no trabalho da pessoa. E aos poucos, a insatisfação, ela é alimentada dentro da gente. E o sentimento de gratidão, ele começa a ficar diminuído. Olha só como essa frase começa a tirar da gente o brilho, a alegria das coisas simples, das coisas mais preciosas que a gente tem. Porque a gente começa a olhar para o outro. Vamos lá. Eu quero te dar um exemplo, fazer uma analogia, uma reflexão e uma história. Quero colocar essa história aqui para que você possa entender um pouquinho sobre a comparação. Eu vou dar o nome a essa personagem de Elisa. É uma personagem fictícia, digamos assim. Elisa, ela é uma mulher simples, trabalhadora, ela cuida da sua casa com o maior amor, com o maior carinho. E depois que ela termina suas atividades do dia, né? Lá no final da casa dela, no cantinho da casa dela, tem um pequeno jardim, um pequeno quintalzinho lá, onde ela planta seus legumes, suas verduras, as flores, e ela gosta de cultivar aquilo. Aquilo para ela é como se fosse um momento de relaxamento. Você que tem uma hortinha em casa, você vai entender o que eu tô te falando. Aquele passatempo, né? Aquele momento que você realmente relaxa, tá mexendo ali na terra, se conectando, é muito legal, né? Para quem tem essa cultura, esse cuidado ali, realmente é muito admirável. Elisa, ela, então, certo dia ela estava mexendo no seu celular e nas suas redes sociais, e ela acha uma amiga antiga, uma amiga de longa data, que fazia muito tempo que ela não via. E aí, Elisa, né, assim como nós mulheres, a gente é curiosa, ela quis ver como que estava essa amiga dela. E ela começa a navegar ali no perfil dessa moça
E aí ela começa a olhar uma casa impecável, filhos que pareciam perfeitos, né? Algumas fotos de uns cultos que ela estava que parecia excepcionais, né? Parecia realmente fervorosos. E também numa foto lá ela viu o jardim da casa dessa moça. Ela viu lá e parecia um jardim de capa de revista. Ela ficou impressionada com aquilo. E naquele dia, ela olhou para o seu quintal e percebeu que ele não era do jeito que ela imaginava. Pela primeira vez, ela olhou para ele e achou ele pequeno, sem graça. Foi então que, no decorrer dos dias, Elisa não tem mais aquele cuidado com o seu quintal. Não tem mais aquele cuidado com o seu jardim lá. Mesmo, né, pequeno, algo que ela sempre fazia. Naquele momento ela nem tinha entendido ao certo, porque ela já não tinha mais aquele prazer em cuidar daquele quintal. E você sabe, quintal, se você não cuida, ele fica muito feio, né? Começa a crescer as ervas daninhas, as flores, as folhas começam a cair pelo chão ali, e realmente fica com aspecto de abandonado, ele ficou meio estranho. O problema é que, com tudo isso, Elisa começou a se sentir menor, atrasada, desatualizada. Ela começou a achar que aquilo não era para ela. Cuidar daquele jardim ali sem graça já não era mais para ela. Mas, enfim, passaram-se alguns dias. Elisa andava meio desanimada, cabisbaixa, sem motivação. Mal sabia ela que aquela imagem, aquela foto do jardim, capa de revista, havia frustrado as suas emoções. Enfim, Elisa sai para molhar suas florzinhas lá, as suas plantas, e ela olha e percebe uma flor diferente no seu jardim. E aí, naquele momento, Deus sussurra ao seu coração e diz assim para ela: Elisa, flores não crescem olhando para o jardim do outro. Elas crescem no seu jardim, porque elas têm atenção, cuidado e amor. Elisa, então, com os olhos cheios de lágrima, ela sorri e ela percebe que a comparação havia roubado a sua alegria, algo que ela estava se sentindo tão completa que, por um momento, já não fazia mais sentido para ela. E Deus fez ela se lembrar de que aquilo que ele confiou na mão dela era suficiente para que ela pudesse viver uma vida plena e feliz, completa, nas mãos de Deus. Por isso, querida, eu quero te falar sobre as armadilhas da comparação. Caímos em cilada quando olhamos redes sociais e começamos a comparar a vida da outra pessoa. Muitas vezes são fotos, vídeos fictícios. Muitas vezes as pessoas colocam aquilo apenas para impressionar, para gerar status. E a gente coloca aquelas imagens como uma verdade absoluta, trazendo para a nossa realidade. Esse é o perigo, porque a gente acaba caindo na armadilha enganosa, deixando de valorizar aquilo que a gente tem, comparando a nossa vida com situações que não são reais. Então vamos lá. Eu vou ler para você um versículo. Ele está lá em Gálatas 6:4 e ele diz assim. Vamos abrir aqui a Bíblia para a gente poder ler certinho, tá? Preste muita atenção, cada um em seu modo de viver. E se fizer isso, poderá se orgulhar de si mesmo, sem precisar se comparar com os outros. Olha só,
Esse versículo é muito claro e ele é muito direto. Aqui a Bíblia nos diz que quando a gente foca na gente, naquilo que Deus proporciona para nós todos os dias, a gente vai ser mais grato, a gente vai ser mais feliz e a gente vai conseguir viver uma vida plena diante de Deus. O outro versículo que eu quero que você abra está lá em Coríntios 12, do 18 ao 19. Ele diz assim, ó: Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Olha que incrível. Todos nós somos um corpo. Cada corpo existe um órgão, um membro que tem a sua responsabilidade, que tem as suas funções. E isso nos traz a clareza de que Deus, ele não nos compara com ninguém. Ele nos fez única. Ele nos fez singular, justamente para a gente saber o quanto ele nos ama. Por isso, querida, não fique se comparando com a grama do vizinho, com aquilo que a outra pessoa tem. Porque lembre-se, nem sempre aquilo que as pessoas postam nas redes sociais é uma verdade. Nem sempre a vida que a pessoa está transmitindo lá é uma verdade. Por isso é importante você olhar para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para a sua família, valorizar aquilo que você tem. Eu não quero que você tenha um pensamento limitante de onde você está agora e se sentir inferior. Não, você pode ser uma mulher sonhadora, uma mulher que almeja crescimento, uma mulher que quer viver uma vida plena em Deus. Mas isso não significa que você deve negligenciar quem você é hoje. Isso não te autoriza a anular aquilo que Deus já fez na tua vida até esse momento. Então, seja grata por aquilo que você já tem. E ore para aquilo que você quer conquistar, os sonhos, os lugares que você quer que Deus te leve. Então, vamos lá. Para a gente resumir, para a gente conseguir colocar tudo isso como ferramentas, né? Eu quero te dar algumas estratégias para você vencer essa insegurança, para que você possa realmente confiar em Deus e viver a vida que Ele tem para ti. A primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderninho, na sua agenda, num bloquinho de notas, anote essa primeira parte. Silenciar as vozes externas. E eu quero completar para você essas chaves, né, esses versículos. E um deles é Isaías 43, 1, que parte dele diz que Deus nos chama pelo nosso nome. Deus, ele sabe quem a gente é. Isso eu falo para vocês constantemente. Nós precisamos saber quem a gente é em Deus e quem a gente é com Deus. E Deus, ele nos chama pelo nome, porque ele nos conhece e ele conhece o nosso coração. Então, olha só, você não está esquecida, você não está abandonada, não se sinta inferior, não se compara. Deus, ele tem uma vida plena, abundante para você. Basta você estar disposta a viver aquilo que ele tem para ti. Mas para isso você precisa ser fiel. A Bíblia já diz, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você precisa usar e ser grata por aquilo que Deus está te concedendo hoje. Por aquilo que ele tem te dado hoje. E isso pode ter certeza que fará diferença na tua vida, fará diferença na tua família, e isso certamente fará diferença na vida de outras pessoas. Nem toda opinião precisa ser absorvida. Use um filtro. Muitas vezes a gente escuta tantas outras vozes, tantas outras opiniões,
e a gente coloca aquilo como uma verdade absoluta para as nossas vidas. E às vezes a gente esquece de ouvir a voz de Deus, aquela voz que nos direciona, aquela voz que nos impulsiona. Lembra da história que eu te falei da Elisa? Elisa viveu um momento de incerteza, mas Deus fez ela lembrar que aquilo que ela precisava já estava com ela, já estava dentro da casa dela. E ela entendeu e ela mudou a forma dela de enxergar a própria vida que ela tinha. Outro ponto que eu quero que você anote é: declare palavras sobre si. Mude os seus pensamentos, mude suas crenças, no sentido de que a gente foi, às vezes, ensinada a ser pessimista, a ser reclamona, talvez de forma inconsciente, a gente acaba murmurando. Comece a colocar palavras de fé, palavras de encorajamento sobre a sua vida mesmo, falando que você é mais que vencedora, que você pode todas as coisas em Cristo Jesus, de que você é filha de um Deus Altíssimo, que você vai vencer os obstáculos porque você não está sozinha. Comece a mudar. E quando você começa a mudar esses pensamentos, essas palavras, você está criando conexão. Você está criando conexão com o reino e atraindo essas verdades para a sua vida. O outro ponto que você pode anotar é: cultive gratidão pela sua própria jornada. Então, a Bíblia diz, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha até onde Deus te trouxe. Olha aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Deus, ele tem estado contigo todos os dias. Eu sei que nem todos os dias foram fáceis, mas em todos os dias Deus jamais te abandonou. Então você precisa ser grata por aquilo que você já conquistou, pelas bênçãos incontáveis que Deus já fez na sua vida. Outro ponto é: ande com mulheres que edificam e não competem. Esse é o pior problema. Muitas vezes a gente tem estado em rodas de mulheres que não é para nós estarmos, naquelas que colocam os preços acima dos valores das pessoas. Preço de uma joia, de um perfume, de um carro novo, de uma bolsa, que querem usar aquilo como algo para inflar o seu próprio ego. E esquecem muitas vezes de aproveitar aquele momento para edificar, para semear na vida de alguém, para realmente valorizar. Eu vi um treinamento hoje, uma frase, né? Foi uma dinâmica muito legal que falava palavras sobre ducha de encorajamento. A gente tinha que achar 5 qualidades em uma pessoa e falar para ela as qualidades dela. Então, quais são as mulheres que têm te encorajado, que têm te impulsionado? São essas que você precisa estar envolvida, são essas que você precisa ter por perto. Pessoas que vão te levantar e não te diminuir. Pessoas que vão valorizar quem você é e não o que você tem ou o que você pode dar em troca. E por último, esclareça cada passo diante de Deus. Tudo que você fizer, tudo aquilo que você for se posicionar, coloque diante de Deus. Ele é a pessoa mais interessada em você. Ele não negocia a intimidade, o tempo, o relacionamento que ele tem com você. Tanto que ele ama. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou de forma incondicional, que ele entregou o seu melhor, entregou tudo aquilo que ele tinha por amor de você, o seu único filho, Jesus Cristo. Então lembre-se, você é suficiente, porque ele é suficiente em você.
Muito obrigado por ter estado comigo até o final desse vídeo. Mas faça mais. Curta, compartilha, comenta. E hoje, nos comentários, coloque: hoje eu escolho olhar para Jesus. Coloque ali. Vamos interagir um pouquinho. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe os seus planos, os seus sonhos. Que Ele esteja em cada dia com você, a cada passo, nessa sua jornada de fé. Deus te abençoe. Fica com Deus.